Hoje a Igreja celebra com alegria plena a solenidade de Pentecostes. O Espírito de Deus é enviado ao povo de Deus, que se une na mesma fé. Com uma alegria que nasce do Espírito, celebremos com fé na unção do Espírito Santo de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falarem sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor, graças a Deus. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda face renovar.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Caríssimos, hoje somos convidados a reconhecer a ação do Espírito Santo na nossa comunidade, na nossa família, na nossa vida. Como vimos na liturgia da vigília, Ele é uma fonte inesgotável de vida que tudo transforma, renova, guia e nos une na mesma fé. A primeira leitura de hoje nos diz como o Espírito Santo encheu os corações dos apóstolos e como eles começaram a falar em outras línguas, que eram compreendidas por pessoas de diferentes regiões, permitindo-lhes acolher a boa nova de Jesus. Com o salmista, mais uma vez, clamamos pelo Espírito Santo e pedimos que renove a face da terra. A segunda leitura nos diz que o Espírito Santo é uma fonte de vida para nós cristãos. Ele promove a unidade entre nós, que pertencemos a um só corpo. Os dons que dele recebemos são para a edificação da comunidade e devem ser colocados a serviço. O Evangelho de hoje nos apresenta uma nova comunidade reunida em torno de Jesus ressuscitado. Com um sopro, Jesus reveste os seus discípulos com a unção do Espírito para testemunharem tudo o que aprenderam e lhes dá o poder de perdoar os pecados. O dom do Espírito Santo é para todo o povo de Deus, que deposita nele a sua fé e nele confia, que busca trilhar os seus caminhos. Irmãos, peçamos que essa brisa suave do Espírito Santo
seja soprada também sobre nós. Rezemos juntos a oração universal ao Espírito Santo. Espírito Santo Consolador, concedei-me o dom da fortaleza. Fortalecei a minha alma para superar as dificuldades de cada dia, os tormentos das perseguições e as insídias do maligno. Ajudai-me a ser forte em meio às fraquezas espirituais, para que eu seja sinal de teu amor e bondade. Espírito Santo de luz, concedei-me o dom da sabedoria, que eu tenha o discernimento necessário para distinguir o mal do bem, a mentira da verdade, a guerra da paz. Que a tua santa sabedoria ilumine os espaços confusos da minha alma. Espírito Santo Paráclito, concedei-me o dom do entendimento, para que eu compreenda corretamente a vontade do Pai Celestial para a minha vida. Dai-me entender o próximo com amor, misericórdia e paz. Que eu compreenda com todo o meu ser o amor de Cristo Jesus por mim e pela humanidade. Amém. Bênção do cristão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.